Olá, sou João Vitor Wróblewski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. O princípio da ação está sempre em nós. Aristóteles, a Ética. Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês um pouco de mais um dos meus atos falhos que ocorreu há alguns dias atrás, 2 dias creio eu. Já tem um vídeo que eu comento a respeito de um ato falho que eu cometi enquanto eu estava gravando um vídeo do canal. E por que eu trago essa experiência? Porque eu acredito que nessas experiências que ocorrem conosco, nós vemos a psicanálise aplicada na nossa vida. Assim como Freud apresentava exemplos do seu cotidiano que ocorriam com ele, e ele utilizava isso como exemplo para trazer a teoria psicanalítica, eu acredito que quando nós conseguimos ver a psicanálise no nosso dia a dia e as coisas preconizadas na teoria ocorrendo na nossa vida, você realmente vê o quanto faz sentido a teoria na sua vida e na relação que você estabelece com o seu cotidiano. Neste caso, é um ato falho que ocorreu relacionado a uma mudança de hábito que eu fiz recentemente. Então, eu sempre fui acostumado a praticar esporte, a me exercitar, e eu fiquei algum tempo mais parado por causa muito dos estudos também, me dedicando muito mais à universidade e à minha formação anterior, e acabei relaxando um pouco em relação ao meu corpo. E mais recentemente eu retomei a pedalada, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, ciclismo, e em conjunto com isso eu promovi toda uma mudança de hábitos alimentares, porque também, para quem já fez faculdade, sabe que a universidade é um lugar ótimo para você criar maus hábitos alimentares, porque geralmente os comércios que tem dentro das universidades, eles tendem a vender alimentos nem um pouco saudáveis. Então você tem uma grande oferta de frituras, de coisas gordurosas, de coisas nada saudáveis, e que em geral atraem o nosso paladar mesmo não sendo saudáveis. Então, ao longo de alguns anos, eu criei um hábito de alimentação bem diferente do que eu tinha e que não era muito saudável. E recentemente eu alterei todo este hábito alimentar e eu eliminei muitas coisas da minha alimentação. Então eu eliminei completamente refrigerante e suco artificial, que são assim o que tem de pior. Creio que assim, dentre todos os alimentos maléficos para a saúde, o pessoal fala da fritura, mas o refrigerante e os sucos artificiais são piores ainda que a fritura, porque nós temos uma coisa cheia de corante, de acidulantes e cheio de açúcar mesmo, que é péssimo assim. E dentre os alimentos que eu fui eliminando do meu hábito alimentar, entra também os embutidos, que eu me recordo que eu até brinquei com algumas pessoas próximas de mim. A minha formação anterior, a gente se forma também em processamento de alimentos, não faz parte da formação em agroecologia, processamento de alimentos. Então você aprende tudo o que é utilizado para processar as carnes, processar esses embutidos, e você entende que, por exemplo, 2 dos componentes que estão presentes em praticamente todos os embutidos, que são conservantes, são 2 tipos de sais, eles são comprovadamente cancerígenos e eles são legalizados o uso nos embutidos. Então as pessoas, quando saiu todo aquela questão da carne fraca, com papelão, toda aquela história, o pessoal ficou horrorizado, né, com a carne cheia de papelão, carne contaminada. E eu ainda brinquei com alguns próximos de mim. Eu falei, tem coisa muito pior que eles colocam na carne, nos embutidos, que é legalizado eles colocarem. Então não me surpreende muito o que ocorreu ainda esse ano em relação à carne com papelão. Mas enfim, eu preciso contextualizar desse modo, porque o ato falho só faz sentido quando nós entendemos o contexto do sujeito que comete o ato falho. E nessa promoção de mudança de hábitos alimentares, uma das coisas que eu eliminei, que também é um embutido, obviamente, é a salsicha tipo Viena, que é aquela salsicha padrão para cachorro quente. E foi uma coisa também que eu parei de comer. Cachorro quente era uma coisa que eu apreciava comer e eu fazia, não com frequência necessariamente, mas eu tinha o hábito de fazer vez ou outra molho com salsicha para cachorro quente na minha casa.
E aí, recentemente, o meu cão, ele adoeceu, e uma das formas mais fáceis que você tem de dar medicamento para um cão é no meio da carne, porque de outra forma, assim, não é muito fácil fazer ele engolir, ainda mais que o meu cão é de um porte razoável, é um pitbull, então não é tão facinho assim de manusear. E eu acabei comprando um pouco de salsicha dessa mesmo para cachorro quente, tipo Viena, para colocar os comprimidos no meio dos pedacinhos de salsicha e fazer com que ele comesse. E aí ficou lá na geladeira, eu via diariamente a salsicha, mas não comia, justamente por essa questão de saber que faz mal para a saúde, que não é um alimento saudável, e que eu fiz a opção de eliminá-lo do meu hábito alimentar. Eu também tenho muito hábito de cozinhar, e para cozinhar eu utilizo temperos, aqueles temperos é, desidratados. Então as folhas desidratadas que duram mais, porque o tempero fresco é muito mais saudável, muito melhor, mas você comprar salsinha, cebolinha, pimenta, tudo fresquinho, não dura muito tempo, então é um pouco mais complicado para quem não pode estar indo no mercado praticamente diariamente. Então eu acabo comprando os desidratados, que é mais fácil de uso e de armazenar por mais tempo. E aí, aqui em casa também a gente tem o hábito de fazer uma listinha para anotar o que vai ser comprado no mercado, para saber o que precisa trazer. E nessa listinha eu anotei salsinha desidratada, que é um dos temperos que eu utilizo e que precisava comprar porque tinha acabado. Minha mãe também tem o hábito de anotar algumas coisas, às vezes, que ela quer, eu anoto, então acaba ficando um pouco de anotação de cada um. E em casa ainda, quando eu fui anotar outras coisas na lista de compra, por diversas vezes eu li salsinha desidratada, eu li salsicha desidratada. E se você perceber, a escrita das duas palavras não são tão distintas assim, há uma semelhança entre a escrita das duas. Então eu acabei lendo, e eu me recordo na primeira vez eu fiquei muito assim, eu li salsicha desidratada, assim, nossa. Mas daí eu reparei que era a minha letra, eu pensei, nossa, por que eu escrevi isso? Aí eu li com mais atenção, mas calma, não, salsinha desidratada é o tempero que eu preciso comprar. Aí você já vê uma manifestação do inconsciente demonstrando um conteúdo que estava reprimido, uma coisa simples do cotidiano, mas que eu estava reprimindo essa vontade de comer a salsicha, que estava na geladeira, inclusive, por causa de saber que não é uma alimentação saudável. E aí eu fui no mercado, inclusive essa semana, na segunda-feira, eu fui até o mercado. E no mercado, assim que eu abri a lista de compra novamente, eu li salsicha desidratada. Aí que eu me toquei, voltei a ler ali, salsinha desidratada. Fui até o expositor, a parte do mercado onde ficam os temperos, peguei a salsinha desidratada, coloquei na cesta. Fui, peguei as outras coisas que precisava e fui até o açougue e peguei meia dúzia de salsicha. E só quando eu cheguei no caixa para pagar a compra que eu me dei conta, quando eu peguei a salsicha eu me dei conta que na lista não tinha salsicha. Eu não coloquei e minha mãe também não colocou na lista de compra para ser comprada salsicha. E então ali ficou mais do que evidente o movimento do meu inconsciente trazendo uma coisa que eu estava tentando reprimir, essa vontade de consumir um alimento. E é engraçado porque esse é um ato do inconsciente muito infantil. Assim, a questão dos atos falhos e dos sonhos envolvendo a alimentação, eles tendem a ser muito literais. Então, diferente dos sonhos, dos atos falhos, envolvendo outras coisas que são mais elaborados, que são mais complexos e simbólicos, no caso da alimentação, muitas vezes é muito mais literal a coisa, como nesse caso, que foi totalmente literal, o ato falho envolvendo a salsicha, que de fato era o objeto que eu estava reprimindo do meu hábito alimentar. Nós vemos isso em um relato do Freud, onde ele fala da filha dele, se eu não me engano, parece-me que é no Sobre Sonhos, não tenho certeza, mas parece-me que é no texto Sobre Sonhos, que ele fala a respeito da filha dele ter ido na panificadora, na padaria com eles, ter visto um bolo de morangos, e não foi comprado aquele bolo, e ela acabou durante a noite sonhando que estava comendo morangos. E aí o Freud explica isso, que nesses casos de sonho com alimentos, principalmente envolvendo crianças, é muito literal a coisa.
Então não é tão simbólica e tão elaborada. É literalmente a manifestação do desejo dela de comer os morangos se realizando através do sonho. E no meu caso, também parece ser algo bastante literal e bastante claro, assim, não muito simbólico. Talvez isso ocorra porque quando somos crianças, nós ainda não temos uma linguagem tão desenvolvida, não temos uma linguagem tão elaborada, e isso faz com que nós tenhamos uma certa dificuldade em simbolizar, então nós tendemos a fazer as coisas de maneira mais literal. Achei interessante trazer esse exemplo que ocorreu comigo, justamente para estar demonstrando essa coisa mais da psicanálise no nosso cotidiano. Então, como os atos falhos acontecem no nosso cotidiano, e muitas vezes se nós pararmos para analisar um pouco, entendemos o que acontece. E sim, eu acabei cedendo ao meu inconsciente e fiz o cachorro quente com as salsichas que eu trouxe. Mesmo sabendo que não é muito saudável, eu acabei fazendo um molho de cachorro quente e consumindo, porque realmente foi chegou a ser hilário, assim, porque foi muito evidente o ato falho. Eu ri muito quando aconteceu e resolvi compartilhar um pouco com vocês. Obrigado pela atenção durante esse vídeo. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.